perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 95. O sétimo pilar. O amor que restaura a forma. Filhos amados, caminhamos juntos por uma estrada feita de sopros, lembranças e revelações. Não caminhamos para fora, mas para dentro. E, no entanto, cada passo dentro de nós tem repercussões no mundo inteiro, como se o campo fosse uma membrana viva que responde ao toque da consciência. No princípio, falamos do desejo, esse impulso silencioso que fez nascer os 12. Depois, vimos o segundo sopro, quando o silêncio decidiu falar e a vibração encontrou voz. O terceiro tom devolveu o canto, lembrando-nos de que a criação não se constrói apenas com forças, mas também com ritmos. O quarto selo abriu-se quando a voz despertou o corpo, fazendo do pó uma presença. No quinto pilar, a lembrança tornou-se carne, devolvendo-nos ao agora eterno. E no sexto pilar, a verdade ergueu-se contra a mentira, trazendo um fio cortante que separa o real do fabricado. Hoje, amados, chegamos ao sétimo pilar. E diferente do que imaginam os homens, ele não se apresenta como coroa, mas como serviço. Não traz ostentação, mas simplicidade. Não pede reconhecimento, mas entrega. O sétimo pilar chama-se amor. E este não é o amor pequeno das poesias rasgadas, nem a paixão febril dos instintos. É amor como engenharia, amor como lei do campo, amor como a única força capaz de dar forma sem corromper a luz que sustenta essa forma. Pois o amor aqui revelado não é emoção que sobe e desce conforme o humor, mas o estado que permanece quando o ego se cala e o campo governa. É amor que não se gasta em slogans ou bandeiras políticas, mas que respira na curva suave de cada gesto que sustenta a vida. É ele que impede que a liberdade se transforme em ruído. É ele que evita que a autoridade se torne opressão. É ele que alinha o poder ao compasso da misericórdia. O amor, filhos, não é anestesia. Ele não aplaude vossas quedas, nem esconde vossas feridas. Ele é bisturi e é cura ao mesmo tempo. É lâmina que corrige e bálsamo que restaura. Este amor é firme, mas não violento. É claro, mas não cruel. É suave, mas não permissivo. Não vos infantiliza, mas vos amadurece. O sétimo pilar é o retorno da criação à sua primeira medida. E nele, cada forma reencontra seu lugar. Cada sombra retorna ao seu traço. Cada voz aprende a ouvir antes de falar. Respirai comigo, porque este amor não pede provas, pede presença. E quando a presença se instala, o amor deixa de ser conceito e torna-se ar. E onde o ar entra, a vida volta a respirar. Assim se abre o caminho deste episódio. O amor que restaura a forma não será apresentado como mito, mas como medida. Não será descrito como romance, mas como campo. E cada capítulo que virá será um mergulho nessa força silenciosa que mantém o universo de pé, mesmo quando os homens o traem. Capítulo 1. O amor como engenharia do campo. Amados, chamastes de amor muitas coisas que não eram amor. Chamastes de amor o apego que vos acorrentava a presenças vazias. Chamastes de amor a ansiedade que vos fazia temer a solidão. Chamastes de amor a posse que vos fazia dominar o outro, como se o outro fosse extensão de vossa carência. Mas o amor que se ergue como pilar não nasce da falta. Ele não vem da necessidade, nem da ausência. Ele não brota da ferida, mas da plenitude. O verdadeiro amor não se constrói para vos preencher. Ele transborda, porque já sois completos no campo. O amor como engenharia não é poesia, é arquitetura vibracional, é ajuste invisível que sustenta a forma sem romper a luz que a originou. É linha de força que não se pode medir com instrumentos humanos
mas que tudo organiza como se fosse uma coluna central, sustentando o templo. Quando o Criador respirou o desejo, quando o silêncio decidiu falar, havia um risco. O risco da criação quebrar-se, do excesso de energia tornar-se ruído, da liberdade virar caos. Foi o amor que deu limite sem impor prisão. Foi o amor que curvou a luz para que se tornasse forma, mas sem corromper a pureza dessa luz. Foi o amor que ensinou que o universo podia ser sólido sem deixar de ser infinito. O amor é engenharia porque é medida. Ele não é permissivo, não é capricho, não é emoção desordenada. Ele é exato. Ele calcula sem vos roubar a liberdade. Ele mede sem vos esmagar. Ele equilibra forças que se opõem, sem destruir nenhuma delas. E porque é engenharia, o amor não se deixa seduzir por discursos fáceis. Ele não se veste com bandeiras humanas. Não é socialismo, nem capitalismo, não é direita nem esquerda. Ele é a raiz que sustenta todos os sistemas, mas nunca se limita a eles. Porque nenhum sistema humano é capaz de conter o amor, e todos que tentaram fazê-lo terminaram por transformá-lo em opressão. Amados, o amor do campo não infantiliza. Ele amadurece. Ele não vos poupa das consequências de vossas escolhas, mas oferece sempre o caminho da restauração. Ele não promete ausência de dor, mas transforma a dor em mestra. Ele não vos isenta do peso da verdade, mas vos dá ombros mais largos para carregar a cor. Este pilar não vos pede lágrimas românticas, nem aplausos emocionados. Ele vos pede silêncio, porque é no silêncio que o campo ajusta os contornos. É no silêncio que o corpo reencontra a medida. É no silêncio que o coração aprende a bater no compasso do Criador. Quando a criação se afastou de sua ordem, foi o amor que reteve a queda. Quando os deuses antigos disputaram tronos e se embriagaram com poder, foi o amor que manteve viva a centelha. Quando os homens construíram impérios de ferro e mentiras, foi o amor que preservou o fio da vida para que não se rompesse de todo. Percebei, filhos, que este amor não é sentimental, é estrutural, não é grito, é fundamento, não é espetáculo, é respiração. Respirai, e à medida que respiras, deixai que o ar vos ensine a diferença entre o apego que vos escraviza e o amor que vos sustenta. O apego vos prende ao medo de perder. O amor vos liberta, porque sabe que nada pode ser perdido no campo. O sétimo pilar é o engenheiro silencioso da criação. E sem ele, todos os outros pilares ruiriam, pois de nada serviria a lembrança, a verdade, o verbo, o corpo ou a voz, se não houvesse o amor para restaurar a forma. Capítulo 2. O amor como medida entre forças opostas. Filhos, o universo não é uma linha reta, mas uma tensão viva. Há sempre duas forças em movimento. Uma expande, outra contrai. Uma abre, outra fecha. Uma acende, outra apaga. Sem essa dança, nada se sustentaria. Se apenas houvesse expansão, o campo se dissolveria em ruído. Se apenas houvesse contração, o campo se sufocaria em si mesmo. O amor é o ponto que medeia essas duas correntes. Ele não as elimina, não as anula, não escolhe uma contra a outra. Ele as reconcilia sem destruir sua tensão. É por isso que digo que o amor não é emoção, mas engenharia, porque ele calcula o exato ponto onde a expansão não vira caos e a contração não vira prisão. É como a respiração, inspirar e expirar. Se alguém apenas inspirasse, sufocaria. Se apenas expirasse, morreria. O amor é o intervalo que dá ritmo, que permite que o fluxo não se quebre. Assim também, no corpo, a pulsação do coração alterna força e repouso. Assim também, na mente, o pensamento alterna silêncio e verbo. Assim também, no campo,
A criação alterna sopro e recolhimento. O amor é o compasso invisível que impede o excesso de um lado de engolir o outro. Os antigos deuses sabiam disso, mas tentaram roubar essa medida. Usaram o poder da expansão para dominar povos. Usaram o poder da contração para prender consciências. Mas sem o amor, todo esse poder se corrompeu, e o que nasceu foi tirania. Os homens também se perderam quando tentaram manipular esse equilíbrio. Chamaram de liberdade o excesso de expansão e colheram apenas ruído, violência e fragmentação. Chamaram de ordem o excesso de contração e colheram apenas opressão, medo e silêncio forçado. Ambos erraram porque faltava o pilar. Faltava o amor que medeia sem tomar partido. O amor não escolhe entre liberdade e ordem. Ele lhes dá proporção. Ele ensina que a liberdade não é ausência de medida, mas respiração, e que a ordem não é ausência de movimento, mas compasso. Amados, lembrai-vos, nenhuma força é má em si mesma. O que as torna destrutivas é o desequilíbrio. A expansão sem amor vira ego inflado, revoluções cegas, sociedade sem raízes. A contração sem amor vira regimes de ferro, tradições mortas, prisões que sufocam o espírito. Mas quando o amor governa, a expansão se torna criatividade e a contração se torna sabedoria. A liberdade floresce em responsabilidade e a ordem respira em justiça. É esse o segredo que o sétimo pilar guarda. Ele não vos oferece um lado, mas vos devolve o centro. Não o centro da neutralidade covarde, mas o centro da medida justa. Não o centro que foge do conflito, mas o centro que sustenta o conflito, sem deixar que ele destrua o campo. Por isso, filhos, quando falamos de amor, falamos de reconciliação das tensões. Eis porque o amor restaura a forma, porque sem ele as forças se chocam e a forma se rompe. Com ele, as forças se curvam e a forma permanece. O Criador não eliminou as tensões da criação. Ele lhes deu amor como medida, e por isso a luz não quebrou, mas se fez mundo, e por isso o campo não se desfez, mas se tornou corpo. Assim também vós, não busqueis eliminar vossas tensões, mas deixai que o amor as governe, porque o amor não apaga o conflito, mas o transforma em música, e todo o universo é apenas isso, uma grande sinfonia de forças opostas, regidas pelo compasso do amor. Capítulo 3. O amor como fogo que corrige sem destruir. Amados, muitos temeram o amor porque confundiram-no com fragilidade. Pensaram que amar era permitir tudo, aceitar tudo, perdoar tudo sem discernir. Mas o amor do campo não é omissão, é correção. Ele não deixa o erro crescer como erva daninha, mas também não arranca a vida junto com o erro. O amor é fogo, mas é fogo que purifica sem consumir a essência. É chama que queima a escória sem tocar no ouro. É calor que revela o verdadeiro traço, sem destruir a forma. Os homens aprenderam a usar o fogo para punir. Criaram infernos, castigos, ameaças de condenação eterna. Mas o fogo do amor não castiga, ele restaura. Não vos lança ao desespero, mas vos devolve ao centro. Não é tortura, é lapidação. O amor corrige sem destruir, porque ele conhece a raiz. E quando a raiz é viva, não há erro que não possa ser transformado. O amor não fecha portas, ele abre caminhos. Não anula o passado, mas o redime. Não ignora a queda, mas a converte em degrau. Esse é o fogo que o Criador soprou no campo, e é por isso que nenhum de vós está condenado ao vazio. O vazio existe, mas o amor também. E sempre que o amor se manifesta, o vazio perde sua força. Amados, observai como a natureza ensina. O fogo consome a floresta, mas da cinza nasce nova vida. O vulcão destrói a paisagem, mas do solo queimado brota terra fértil. O raio
incendeia a árvore, mas abre espaço para a luz chegar ao chão. O fogo do amor é assim. Ele não vos poupa da dor da transformação, mas garante que dessa dor brote vida mais forte. É por isso que o amor não pode ser reduzido a sentimento doce. Ele é severo quando precisa ser. Ele é firme quando o campo ameaça romper-se. Ele é cortante quando a mentira ameaça sufocar a verdade. Mas, mesmo a sua severidade, não deixa de ser misericórdia. O amor do sétimo pilar não vos deixa permanecer onde estáis. Ele vos arranca do erro, vos desinstala da mentira, vos retira da ilusão, e o faz com fogo, porque apenas o fogo pode dissolver o que não serve, sem destruir o que é eterno. Muitos confundiram esse fogo com ódio, mas o ódio queima por prazer de destruir. O amor queima por prazer de restaurar. O ódio é vingança. O amor é justiça. O ódio é ego. O amor é campo. Filhos, não temais esse fogo. Ele é vossa chance de reencontrar a forma. É ele que vos devolve ao desenho original, quando vos afastais do traço do Criador. Sem ele, vossas vidas seriam apenas acúmulo de deformações. Com ele, cada queda pode ser corrigida, cada erro pode ser transformado em lição. O amor corrige sem destruir, porque conhece o que em vós é indestrutível. Conhece a centelha que nenhuma mentira pode apagar. Conhece o sopro que nenhuma escuridão pode roubar. Conhece o campo que nenhuma prisão pode conter. Amados, deixai-vos queimar pelo fogo do amor. Deixai que ele retire de vós o que não vos pertence. Deixai que ele dissolva os excessos, que ele afine os contornos, que ele vos devolva a vossa verdadeira forma, porque o amor que restaura não é o que vos poupa, mas o que vos purifica. E quando o fogo do amor termina sua obra, não resta cinza, resta ouro. Capítulo 4. O amor como fundamento da justiça verdadeira. Filhos amados, desde o início dos tempos, o homem clamou por justiça, ergueu tribunais, escreveu leis, armou-se de códigos e punições, mas toda a justiça feita sem amor tornou-se tirania, e toda misericórdia oferecida sem amor tornou-se permissividade. O amor é o único fundamento da justiça verdadeira, porque apenas ele sabe pesar sem inclinar a balança. Apenas ele sabe corrigir sem esmagar e absolver sem corromper. A justiça humana olha para o ato e mede o dano. A justiça do campo olha para a raiz e mede a intenção. A justiça dos homens condena ou absolve. A justiça do amor corrige e restaura. Não vos enganeis, filhos. O amor não fecha os olhos diante do erro. Ele não ignora a mentira, não tolera o engano, não se cala diante da opressão. Mas, ao contrário dos juízes humanos, o amor não se embriaga com o poder de punir. Ele não encontra prazer em condenar. Ele encontra prazer em endireitar o que estava torto. A justiça sem amor corta e abandona. O amor, mesmo quando corta, também costura. Mesmo quando corrige, também devolve. Mesmo quando julga, também liberta. É por isso que tantos povos se perderam ao tentar impor justiça sem amor. Criaram impérios de ferro, ergueram inquisidores, construíram prisões, derramaram sangue em nome de leis. Mas no fim, todo esse esforço apenas multiplicou a dor. Porque onde falta amor, a justiça se transforma em vingança. E vingança não restaura, apenas prolonga a ferida. O amor como fundamento da justiça verdadeira não é cego. Ao contrário, ele enxerga mais fundo que qualquer lei humana. Ele vê o coração, não apenas o gesto. Ele percebe a sombra, mas também a centelha que ainda respira dentro dela. Ele identifica o erro, mas reconhece a possibilidade da restauração. Amados, percebei a diferença. A justiça dos homens é feita de códigos,
A justiça do amor é feita de presença. A justiça dos homens se baseia em provas. A justiça do amor se baseia em verdade. A justiça dos homens cria inimigos. A justiça do amor cria irmãos restaurados. Quando o campo vos julga, não é para vos afastar, mas para vos alinhar. Quando o amor vos corrige, não é para vos condenar, mas para vos devolver ao compasso. E essa é a justiça verdadeira, aquela que não apenas aponta o erro, mas oferece caminho para que o erro seja transfigurado. É essa justiça que governa o universo. Porque se o Criador julgasse como os homens julgam, já não haveria vida sobre a terra. Se ele medisse vossas quedas com as réguas humanas, não restaria memória. Mas, porque ele julga com amor, o mundo continua de pé. Porque ele corrige, sem destruir, ainda tendes chance de retornar. O amor, filhos, é o tribunal onde não há absolvição barata nem condenação cruel. Há apenas restauração. E essa é a única justiça que realmente sustenta a vida. Guardai isso. Não há justiça verdadeira sem amor. E não há amor verdadeiro sem justiça. Eles são faces de um mesmo pilar. E quem tenta separá-los cria apenas monstros juízes sem coração, ou corações sem medida. O sétimo pilar devolve-vos essa integração. Mostra que o amor não é indulgência cega, mas justiça compassiva. E que a justiça não é frieza implacável, mas amor que corrige. Assim, filhos, aprendei a julgar com amor e a amar com justiça. Porque somente assim vossas obras não se perderão. Somente assim vossas mãos não carregarão sangue, mas luz. E somente assim o campo reconhecerá em vós a assinatura do Criador. Capítulo 5. O amor como força que sustenta a criação. Amados, se o desejo foi o impulso inicial, se o verbo foi o sopro, se a verdade foi a lâmina, é o amor que mantém tudo de pé. Sem amor, o universo já teria desmoronado. Sem amor, os mundos já teriam se fragmentado em pó. Sem amor, a própria luz teria se transformado em escuridão. O amor é a força invisível que sustenta o todo. Ele não aparece como espetáculo, não se impõe como conquista, não brilha como troféu. Ele se esconde no silêncio daquilo que permanece, porque tudo que não é amor se desfaz, mas o amor não se desfaz nunca. Quando a criação foi lançada no campo, não foi o poder que a manteve, não foi a ordem dos cálculos nem a força dos deuses, foi o amor. Porque apenas o amor tem a medida que não se rompe. Apenas o amor conhece a curva onde a expansão e a contração se encontram. Apenas o amor é capaz de unir o que parecia irreconciliável. Amados, muitos acreditaram que a criação se sustenta pelo medo e construíram religiões para controlar. Outros acreditaram que a criação se sustenta pela força e levantaram impérios para dominar. Outros ainda acreditaram que a criação se sustenta pela lei e ergueram códigos e prisões para disciplinar. Mas nada disso resistiu. Todos esses sistemas ruíram, e ruíram porque não havia amor no fundamento. E tudo que não tem amor como base não pode permanecer. É o amor que mantém o Sol em sua órbita. É o amor que sustenta as estrelas em seus caminhos. É o amor que segura a terra em sua dança silenciosa. É o amor que vos mantém vivos quando tudo parece ruir. Não o amor humano, cheio de ciúmes e fraquezas. Não o amor de slogans, reduzido à palavra de campanhas. Mas o amor do campo, aquele que não pede nada em troca, aquele que não vos cobra aplauso, aquele que permanece mesmo quando o mundo vos rejeita. Amados, percebei o segredo. A criação não é sustentada pelo esforço, mas pelo amor. Não é mantida pela violência, mas pela compaixão. Não é guardada pela tirania, mas pela misericórdia.
Porque o amor é mais forte do que qualquer poder. E é por isso que tudo que nasce sem amor cai. Foi o amor que reteve a vida, mesmo quando os anjos caíram. Foi o amor que preservou o fio da verdade, mesmo quando os escribas o distorceram. Foi o amor que vos manteve respirando, mesmo quando vos afastastes de vós mesmos. E é o amor que ainda hoje sustenta cada batida do vosso coração. Sem amor, não há corpo. Sem amor, não há presença. Sem amor, não há campo. Tudo se desfaz, mas com amor, até o que parece morto pode reviver. Com amor, até o que foi roubado pode ser restaurado. Com amor, até o que foi esquecido pode ser lembrado. O sétimo pilar não é apenas uma revelação, é um fundamento. É o eixo invisível que impede que tudo se rompa. Eis porque o amor é o maior de todos os pilares, porque ele não apenas organiza, não apenas corrige, não apenas julga. Ele sustenta. Amados, guardai esta chave. Vossas vidas não estão firmadas no acaso, nem no medo, nem na mentira. Elas estão firmadas no amor. E se permanecerdes nele, nada poderá vos arrancar do campo, porque o amor que sustenta a criação é o mesmo que vos sustenta agora. Capítulo 6. O amor como remédio contra o ego. Amados, se há um inimigo que vos acompanha desde o princípio, esse inimigo é o ego. Ele veste vossas palavras, disfarça-se em vossas virtudes, infiltra-se até mesmo em vossas orações. Ele vos convence de que sois o centro, quando na verdade sois apenas reflexo de um centro maior. Ele vos promete liberdade, mas vos entrega prisão. Ele vos promete glória, mas vos entrega vazio. O ego é a raiz de todas as quedas. Foi o ego que fez os deuses antigos disputarem tronos. Foi o ego que levou impérios à ruína. Foi o ego que corrompeu sacerdotes, reis, escribas e profetas. Foi o ego que vos afastou da simplicidade do campo. Mas o Criador não vos deixou sem antídoto. O amor é o único remédio contra o ego, porque o ego é isolamento, mas o amor é comunhão. O ego é prisão, mas o amor é respiração. O ego é ruído, mas o amor é silêncio. O ego é exigência, mas o amor é entrega. O ego é acusação, mas o amor é presença. Nenhum raciocínio derrota o ego, pois ele mesmo se alimenta de raciocínios. Nenhuma lei derrota o ego, pois ele mesmo se esconde nas leis. Nenhum sistema derrota o ego, pois ele mesmo constrói sistemas para se perpetuar. Apenas o amor o dissolve, e não o amor pequeno das emoções que vão e vêm, mas o amor do campo, aquele que não pede crédito nem reconhecimento. Esse amor não precisa provar nada, ele apenas é, e porque é, o ego se desfaz, como a noite diante do sol, como a mentira diante da verdade. Amados, olhai para dentro de vós. Quantas vezes acreditastes que fazieis o bem, mas no fundo era o ego que movia vossas mãos? Quantas vezes falastes de justiça, mas era vingança disfarçada? Quantas vezes vos chamastes de humildes, mas era apenas orgulho oculto? O ego sempre sabe mascarar-se. Somente o amor o desmascara. O amor não discute com o ego, não entra em seu jogo. Ele o silencia, porque o ego vive de comparação, mas o amor não compara. O ego vive de escassez, mas o amor transborda. O ego vive de medo, mas o amor é plenitude. O amor do sétimo pilar é como luz entrando em uma sala escura. A escuridão não resiste, apenas se dissolve. Assim também o ego, diante do amor, não luta, apenas perde sua força. É por isso que o amor é remédio, não batalha. Ele cura pela presença, não pela disputa. Amados, compreendei.
Não se vence o ego com violência. Não se mata o ego com o próprio ego. Apenas o amor pode dissolvê-lo, porque apenas o amor não joga o mesmo jogo. Eis porque o sétimo pilar é tão necessário, porque sem ele, vossos outros pilares seriam apenas troféus para inflar ainda mais o ego. Com ele, tudo se torna serviço. O amor transforma o eu em nós, transforma a posse em entrega, transforma a solidão em comunhão, transforma a vaidade em serviço, transforma a glória em silêncio. E quando o ego se dissolve, o campo se manifesta em sua pureza. O corpo respira leve, a mente encontra descanso, a voz encontra medida, e a presença se torna plena. O amor é o remédio, filhos. Não vos iludais com atalhos. Nenhuma filosofia, nenhuma técnica, nenhum poder humano pode curar o ego. Somente o amor. E quando ele reina, o ego não tem onde habitar. Capítulo 7. O amor como ponte entre mundos. Amados, o universo não é feito de um único plano. Há camadas visíveis e invisíveis, dimensões que se tocam e dimensões que se ocultam. Há mundos densos como pedra e mundos sutis como sopro. E vós, pequenos e ao mesmo tempo grandiosos, fostes colocados no cruzamento dessas estradas. O homem sempre buscou atravessar de um mundo ao outro. Construiu templos, abriu portais, buscou drogas, invocou deuses e espíritos. Mas a maioria dessas tentativas resultou em ruído, porque faltava o pilar, faltava o amor. Somente o amor é ponte entre mundos, porque somente o amor é reconhecido em todos eles. A força pode ser vista como ameaça, a sabedoria pode ser vista como orgulho, a verdade pode ser vista como lâmina que fere. Mas o amor, quando é amor verdadeiro, é compreendido em qualquer dimensão. Amados, percebei isso. O amor fala uma língua que não precisa de tradução. Os anjos a reconhecem. Os Elohim a reconhecem. As estrelas a reconhecem. Até mesmo as sombras a reconhecem, ainda que fujam dela. E vós também a reconheceis, mesmo quando vosso ego tenta resistir. O amor não abre portais à força, não rasga véus com violência. Ele os dissolve. Ele cria caminhos suaves onde antes só havia muros. Ele une o que estava separado sem forçar, apenas por presença. Por isso, quando o amor governa, vós vos tornais ponte viva entre o espírito e a matéria, entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro, entre a dor e a cura, entre o que foi perdido e o que será restaurado. É o amor que faz o verbo tornar-se carne sem que a carne corrompa o verbo. É o amor que faz a eternidade entrar no tempo sem que o tempo destrua a eternidade. É o amor que permite que o Criador habite a criação sem que a criação se quebre. Amados, quando vos falta amor, todos os vossos caminhos se fecham. A oração se torna ruído, o ritual se torna teatro, o corpo se torna prisão, a mente se torna labirinto. Mas quando o amor se manifesta, até o silêncio se abre em passagem. Não vos iludais com atalhos mágicos, com fórmulas rápidas, com promessas baratas de ascensão. Nenhum portal é seguro sem o amor. Nenhum caminho é verdadeiro sem o amor. Nenhuma ponte permanece sem o amor. O amor é a única vibração que atravessa todos os mundos sem se corromper. É a única chave que abre todas as portas sem deixar rachaduras. É a única presença que pode se mover entre dimensões sem perder pureza. Por isso, filhos, se desejais ser ponte, não busqueis poder, buscai amor. Se desejais atravessar o campo, não busqueis atalhos, buscai amor. Se desejais encontrar o Criador, não busqueis tronos, buscai amor. Porque onde o amor está, os mundos se encontram. E onde o amor governa, não há separação. Tudo se une, tudo respira,
tudo retorna ao mesmo sopro. Capítulo 8. O amor como memória do Criador em nós. Amados, dentro de cada um de vós existe uma marca silenciosa. Ela não está escrita em vossas peles, nem registrada em vossos documentos. Ela não depende de vossas crenças, nem de vossas tradições. Ela é anterior a tudo isso. Essa marca é a memória do Criador. E a forma dessa memória é o amor. Mesmo quando vos afastastes, mesmo quando erguestes altares a falsos deuses, mesmo quando vos embriagastes de poder e mentiras, essa memória não foi apagada. Ela pode estar encoberta, mas não destruída. Pode estar adormecida, mas nunca morta. O amor é o lembrete de quem sois. É o sopro original gravado no vosso campo. É o código secreto que resiste a toda a corrupção. Filhos, não vos enganeis. Não sois criaturas perdidas à deriva no vazio. Fostes moldados com medida, fostes respirados com intenção, fostes selados com amor. E esse selo não pode ser quebrado por nenhuma mentira. É por isso que, mesmo em meio ao caos, ainda sois capazes de reconhecer o amor. Ele ressoa em vós como algo familiar, como um lar que nunca deixastes de todo. Quando alguém vos ama de verdade, não precisais de provas. Vosso corpo reconhece, vosso espírito se curva, vosso campo responde. O amor é memória, porque vos devolve ao início. É como se cada vez que amais, voltasseis a ouvir o primeiro sopro, voltasseis a sentir a curva suave da luz se tornando forma, voltasseis a respirar o silêncio que decidiu falar. Amados, essa memória é o que vos impede de perecer completamente, porque ainda que vos percam em muitos caminhos, ainda que vos afundem em sombras, sempre haverá em vós essa centelha que recorda. E no dia em que tudo parecer perdido, será essa centelha que vos puxará de volta. O amor é a assinatura do Criador em vós. É a prova silenciosa de que não sois órfãos. É o fio que vos conecta à fonte, mesmo quando vosso coração grita que está só. Por isso, o amor não é apenas sentimento que tendes ou deixais de ter. É identidade, é origem, é destino. O que sois de verdade não é o medo, não é a dor, não é o ego, não é a mentira. O que sois de verdade é amor, e todo o resto é apenas poeira que se acumula sobre essa memória. O trabalho do sétimo pilar é remover essa poeira, não para vos dar algo novo, mas para vos devolver o que já era vosso desde sempre. Porque vós não precisais conquistar o amor, vós precisais apenas lembrar. Amados, percebei isso. O amor não é apenas caminho, é também lembrança. Não é apenas futuro, é também origem. Não é apenas missão, é também identidade. Quando amais de verdade, não estais apenas escolhendo bem, estais recordando, estais permitindo que o Criador fale de novo em vós. Estais respirando o mesmo ar que respiráveis, quando ainda não havia queda. Eis o poder do amor como memória. Ele vos devolve ao vosso estado original, e nesse estado nada pode vos destruir. Capítulo 9. O amor como força que atravessa a morte. Amados, desde o início temestes a morte. Ela se apresenta como limite intransponível, como silêncio definitivo, como porta que se fecha para nunca mais abrir. Os povos ergueram ritos, construíram pirâmides, inventaram céus e infernos, tudo para tentar domar esse mistério, mas nada disso vos libertou do medo, porque apenas uma força é capaz de atravessar a morte sem ser consumida: o amor. A morte pode quebrar o corpo, mas não quebra o amor. A morte pode apagar a memória da mente, mas não apaga a memória do campo. A morte pode roubar a voz, mas não rouba a presença que ama. Amados, percebei isso. O amor é mais forte que a morte, porque não depende da carne para existir. Ele é anterior ao corpo e permanece depois dele.
Ele é anterior ao tempo e permanece além dele. Ele é anterior ao espaço e pode atravessá-lo sem se perder. O amor é a única herança que levais convosco. Nada mais atravessa o véu. Nem vossos títulos, nem vossas posses, nem vossas glórias. Somente o amor que destes e o amor que recebestes. E não falo de lembranças sentimentais, mas da vibração real que o campo registra. Essa não pode ser apagada. É por isso que os que verdadeiramente amaram não temem a morte. Eles sabem que não estão perdendo, estão apenas atravessando. Eles sabem que o laço não se quebra, apenas muda de forma. Eles sabem que o amor que os uniu permanece, mesmo quando os olhos não podem mais ver. Amados, a morte não é fim, ela é passagem. E o amor é a chave dessa passagem. Sem amor, a travessia é escuridão. Com amor, a travessia é luz. Eis porque tantos que experimentaram a morte e voltaram, falaram de uma presença suave, de uma paz indizível, de uma luz acolhedora. Não era ilusão, era o amor se manifestando além do corpo. Era a prova de que não há vazio para quem ama. Há apenas retorno. A morte, em verdade, é o último teste do ego. Ela arranca de vós tudo o que é ilusão. O que resta é apenas o que é eterno. E o amor é eterno. Tudo mais se dissolve. Amados, guardai isso. A morte não é inimiga, é serva do amor. Porque sem ela, nunca saberíeis o que é eterno. Sem ela, nunca distinguiríeis o que passa do que permanece. Sem ela, não aprenderíeis que o amor é mais forte do que tudo. Não temais, pois. Vossos corpos cairão, mas o amor que viveu em vós não cairá. Vossas vozes se calarão, mas o amor que falastes não se calará. Vossos nomes se apagarão, mas o amor que vos habitou continuará a vibrar no campo, como parte inseparável do todo. A morte não apaga o amor apaga a morte. E este é o segredo que o sétimo pilar vos entrega. Capítulo 10. O amor como selo final da criação. Amados, toda obra precisa de um selo. Sem selo, a criação permanece inacabada. Sem selo, o campo permanece aberto, vulnerável ao ruído. Sem selo, o corpo permanece disperso, incapaz de sustentar presença. O amor é esse selo. É ele que encerra a obra sem destruí-la. É ele que fecha o ciclo sem sufocá-lo. É ele que confirma a criação e a devolve ao Criador. No início, houve desejo. Depois houve verbo. Depois houve canto. Depois houve corpo. Depois houve lembrança. Depois houve verdade. E agora, no sétimo pilar, há amor. E tudo o que foi antes só permanece porque agora se cela no amor. Porque sem amor, o desejo vira cobiça. Sem amor, o verbo vira ruído. Sem amor, o canto vira vaidade. Sem amor, o corpo vira prisão. Sem amor, a lembrança vira nostalgia vazia. Sem amor, a verdade vira espada cruel. Somente o amor mantém tudo íntegro. Somente o amor fecha o círculo e o torna eterno. Somente o amor é capaz de transformar a criação em templo vivo. Amados, este selo não é ornamento. Não é adorno dourado em vossos altares. Não é medalha para exibição. É sangue e respiração. É silêncio e serviço. É presença que não precisa ser vista para sustentar o todo. O amor como selo final é também promessa. Promessa de que nada do que foi criado no campo será perdido. Promessa de que mesmo o que parece morto pode ser restaurado. Promessa de que mesmo as quedas mais profundas não têm a última palavra, porque a última palavra sempre será amor. Esse é o selo que protege os mundos. Esse é o selo que preserva a vida. Esse é o selo que vos mantém de pé, mesmo quando tudo parece ruir. Amados, guardai isso. Não sois obra inacabada. Não sois ruído à deriva.
Não sois erro sem retorno. Sois criação selada no amor. E esse selo é indestrutível. O sétimo pilar não é apenas revelação, é destino. Não é apenas ensinamento, é confirmação. Não é apenas caminho, é selo. E quem permanece no amor já não precisa temer nada, porque já está dentro do círculo do Criador. Assim se cumpre a travessia deste episódio. E assim vos digo: o amor não é apenas um dos pilares, é o selo que sustenta todos eles. E sem ele, nada permanece. Mas com ele, tudo se torna eterno. Amados, este foi o episódio 95, o sétimo pilar, o amor que restaura a forma. Seguimos na série O Livro Perdido dos Elohim, onde cada revelação é não apenas lembrança, mas retorno à medida original. Hoje aprendemos que o amor não é apenas emoção passageira, mas a engenharia do campo. Ele é medida, ele é fogo que corrige sem destruir, ele é fundamento da justiça verdadeira, ele é força que sustenta a criação, ele é o único remédio contra o ego, a ponte entre mundos, a memória do Criador em nós, a força que atravessa a morte e o selo final da criação. Filhos amados, compreendei. Sem o amor, todos os outros pilares se rompem, mas com o amor, todos eles se sustentam. Porque o amor é o selo, o círculo, o compasso eterno. E é nele que vosso corpo encontra forma, vosso campo encontra ordem, e vossa presença encontra eternidade. Por isso vos digo, não busqueis o amor nos slogans, nas bandeiras ou nas canções que se gastam. Buscai-o no silêncio, buscai-o na presença, buscai-o no compasso do Criador. E quando o encontrardes, não o guardeis só para vós. Deixai-o transbordar, porque o amor só cumpre sua obra quando é partilhado. Amados, se este episódio tocou o vosso coração, compartilhai-o com os jovens, os adolescentes e todos aqueles que ainda estão sendo moldados pelo sistema. Eles são o alvo principal do engano e precisam ser resgatados antes que a mentira os aprisione. O amor é a chave que pode libertá-los, e vós sois portadores desse chamado. Ajudai também o holograma histórico a continuar vivo. As formas de apoio estão na descrição. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Eu sou Francis Valade e este é o Holograma Histórico. Até o próximo episódio, quando mais uma página do Livro Perdido dos Elohim será revelada.